Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e estou aqui com você hoje para nós darmos início à nossa terceira aula, onde a gente está aprendendo sobre os princípios de telecomunicação e telefonia. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar mais um tipo de modulação analógica. Você já viu durante a teoria, durante as nossas teleaulas, mas aqui a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai aprender como que funciona a modulação analógica por frequência. Você já viu lá na primeira aula prática como que funcionam os circuitos filtros passivos. Filtros passivos passa alta, passa baixa, passa banda ou rejeita a banda. Depois você aprendeu sobre a modulação analógica. Então você viu que os filtros passivos eles podem ser muito bem utilizados para modulação analógica. É um fator muito interessante que os filtros, na verdade, eles são necessários para todo tipo de receptor quando você vai receber um sinal AM. Porque você precisa filtrar uma determinada banda, filtrar ruído, filtrar alguma coisa, para você ter o seu sinal mais demodulado corretamente, para você conseguir depois receber a mensagem, interpretar a mensagem. Então você viu que os filtros que foram utilizados na primeira aula foram essenciais para o entendimento da segunda aula. Agora a gente vai partir para a modulação por frequência. Ela é bastante diferente do que a gente viu até agora nas aulas práticas, mas eu vou explicar como que ela funciona, quais as suas características, quais as suas ondas. Então, observando aqui no slide, quais que são os objetivos, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Hoje você vai aprender sobre a análise e esquemas de modulação por frequência, a modulação FM. Então, eu tenho certeza que você já conhece alguma coisa sobre a modulação FM. Tenho certeza absoluta que na sua cidade existe uma rádio FM. A rádio FM que é muito utilizada para a gente ouvir jornal, para a gente ouvir notícia, para a gente ouvir música principalmente. É considerada, na verdade, é a rádio com maior qualidade, a melhor qualidade de onda, qualidade sonora, é provinda da rádio FM. Até por isso que as rádios AM foram extintas ou estão em processo de extinção, porque apesar de terem um alcance maior do que a rádio FM, a qualidade de sinal é muito menor. Existem outras rádios em outros tipos de banda, que não eram a banda das rádios AM utilizadas no Brasil, que são rádios internacionais, por exemplo, que continuam utilizando modulação AM. Mas as rádios aqui no Brasil, as rádios AM, foram extintas ou estão em processo de extinção. Por isso que é mais interessante a gente focar bastante e entender como funcionam as rádios FM, porque é uma tecnologia totalmente atual que a gente utiliza em todo o nosso dia a dia. Eu, por exemplo, quando eu entro no meu carro, eu sempre deixo o som ligado na rádio FM. Aqui a gente tem várias rádios FM na nossa cidade, eu gosto de 3 ou 4, então eu fico sempre sintonizando entre essas 3 ou 4, 3 estações de rádio FM, onde a estação significa que a portadora central possui a frequência de 102,1 kHz, por exemplo. Então a frequência central da minha modulação FM seria 102,1 kHz e a mensagem é modulada em outras frequências próximas essa frequência de 102,1. Basicamente é isso. A gente vai aprender ao longo da nossa prática como que funciona essa modulação. E qual é o resultado que eu espero para a nossa prática de hoje? Eu espero que você consiga se familiarizar mais ainda com as ferramentas do Multisim Online, esse software que é maravilhoso, ele é muito poderoso, tem muita simulação, muitos componentes que a gente pode utilizar. Então você vai ver mais um tipo de modulação analógica, e vai analisar, vai ver principalmente a diferença de vários fatores da modulação FM por frequência. Então aqui a gente vai analisar essa modulação que é por frequência. E para você fazer essa aula, o que é necessário? Você precisa de um computador com acesso à internet, porque o Multisim ele é online, então você precisa de acesso à internet. E o seu acesso ao Multisim você já possui, porque fez as outras 3 práticas, então já criou uma conta no Multisim. Com apenas isso, você consegue realizar a prática de hoje. Uma prática bastante interessante, muito útil, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar se você tiver tudo isso. Então, antes da gente partir para a nossa
prática, para a gente abrir o computador e começar a fazer as simulações necessárias, é sempre interessante, é sempre necessário, na verdade, a gente ter uma teoria básica. Essa teoria é muito importante, porque você, a partir de tudo que você estudar, vai conseguir não somente realizar, não somente copiar o que eu estou fazendo aqui, vai conseguir entender o que eu estou fazendo aqui. Esse que é o mais importante, você entender. Por isso que essa teoria ela é uma parte muito importante, é uma parte fundamental, na verdade, das suas atividades pré-aula. Porque antes de você ir para o laboratório do polo realizar a prática, você precisa fazer várias atividades pré-aula e assistir a esse vídeo, entender a teoria que eu estou passando e buscar mais teoria ainda, buscar teoria que eu dei durante as aulas teóricas ou que você assistiu nas web aulas. Toda essa teoria faz parte da pré-aula e é fundamental para você conseguir realizar essa prática. Então, presta bastante atenção e agora vamos começar a nossa teoria necessária. O que você já viu até agora é como funciona a modulação. Basicamente, toda modulação precisa de uma portadora. Portadora. Por que ela chama portadora? Porque ela porta a informação. Ela é responsável por transportar a informação. Então, por isso, ela é portadora, porque ela porta alguma coisa, ela porta a mensagem. A portadora possui uma frequência central fixa, que normalmente é muito maior do que a frequência da mensagem. Você observa na figura. Aqui na figura temos que a frequência da portadora pode ser em torno de 15 ou 20 vezes maior do que a frequência da mensagem. Isso é importante para a gente não perder informação e não perder qualidade, que a frequência da portadora, que eu vou lembrar isso, a frequência da portadora, FC de carrier, portadora em inglês, tem que ser muito maior do que a frequência da mensagem. Esse índice M é de mensagem, não de modulação por frequência. Então, mensagem e portadora. A gente viu na aula prática número 2 como funciona a modulação por amplitude, a modulação AM. Você viu que lá a portadora ela fica com uma frequência fixa e o que carrega a informação, o que carrega a mudança da informação, o dado da mensagem, é a amplitude da portadora. Aqui você observa que a amplitude vai desde a amplitude 0 até a amplitude máxima da portadora aqui, que nesse caso é igual a 2 volts de pico ou 4 volts de pico a pico. Então, a portadora possui a sua amplitude modificada de acordo com o formato da mensagem. E, para demodular esse sinal AM, eu expliquei que pode ser feito com um detector de envoltória, onde ele vai detectar todos os picos da portadora e juntando esses picos você observa que o que temos aqui é a mensagem. Então, fazendo essa detecção da envoltória da portadora, você tem o sinal AM demodulado. Agora, com o sinal FM, já é diferente. Com o sinal FM, você vê que a amplitude se mantém constante, aqui no caso, amplitude de pico a pico de 2 volts, mas a frequência ela muda. Aqui você tem uma frequência pequena e aqui você tem uma frequência muito maior. Então, conforme a mensagem vai mudando, conforme a amplitude da mensagem vai sendo modificada, a frequência da portadora também vai sendo modificada. É assim que a modulação por frequência funciona. É sempre importante a gente olhar no espectro como que é esse sinal. Lembrando que o espectro é aquele gráfico que mostra como se comporta a amplitude do sinal de acordo com a frequência. Então, a gente vai observar como que é o comportamento da modulação AM, para a gente lembrar, e depois como que pode ser o comportamento da modulação FM. Depois eu vou acabar por simulação mostrando para você também como que é realmente esse comportamento. Então, observando aqui no slide, vamos desenhar primeiro como que era a modulação AM. Você se lembra disso? Porque já estudou. Na modulação AM, você tem uma frequência de portadora fixa, assim como eu acabei de falar, com uma amplitude fixa também. E digamos que a sua mensagem é um cosseno de alguma coisa, cosseno de ômega t.
Ou seja, cosseno, você lembra que o cosseno na frequência, você já aprendeu que ele é um impulso. Então, um cosseno de ômega-t modulado por amplitude vai ter o seu pulso dado ao redor da frequência da portadora. Aqui seria Fc e aqui Fc mais Fm, que é a frequência da mensagem, e Fc menos Fm. Isso na parte de frequências positivas. Positivo, aqui vai crescendo. Você tem o seu espectro do AM. Espectro do AM. E como que é o FM? No FM você já não tem mais uma frequência fixa. No espectro do FM, a gente consegue só fazer um esboço de como vai ser, mas é difícil de desenhar. Aqui do FM, você não tem mais que ali na portadora tem uma frequência fixa. Você tem que a frequência ela se modifica bastante. Em cada frequência você tem uma amplitude. Por que que isso acontece? Porque a mensagem está modulando a frequência da portadora. Então a portadora não tem mais sua frequência fixa. Agora a frequência da portadora está mudando de acordo com a mensagem. Então o espectro ele fica muito diferente. E quais são as equações, o equacionamento dessa modulação por frequência? A modulação FM, como eu falei, a frequência varia de acordo com a mensagem. Então, a frequência, ômega de t, está variando de acordo com a mensagem. Olha aqui, m de t. M de t é a mensagem no tempo. Então, ômega de t é a frequência da portadora. Ela possui uma frequência central, que é ômega c, mas varia de acordo com a mensagem e também de acordo com o parâmetro k. E o que é esse parâmetro k? Esse parâmetro é o que dita como que é a modulação, como modulado está o sinal. Igual lá na frequência, na modulação por amplitude, você tinha o índice de modulação, aqui também existe o índice de modulação e está relacionado a esse parâmetro k. Então, é complicado você determinar qual que é a largura de banda do sinal FM. No sinal AM tinha como falar. A largura de banda era 2 vezes a mensagem. Então, banda do AM é igual a 2 vezes a banda da mensagem. Aqui a gente não tem como fazer isso. É difícil. É muito complexo, até computacionalmente, determinar isso. A gente tem como fazer aproximações. Então, se o módulo de K vezes M de T for muito menor do que 1, você pode falar que o sinal FM é chamado de banda estreita. Então, para esse tipo de sinal de banda estreita, a equação no tempo do sinal FM tem o seguinte comportamento. YFM no tempo é aproximadamente igual a A vezes cosseno de ômega CT menos Km de T seno de ômega CT. Essa modulação é similar ao sinal AM. É parecido. Se você pegar a equação do sinal AM, é parecido. Então, você pode aproximar também um sinal FM de banda estreita, importante, possui a sua banda igual a 2 vezes a banda da mensagem. Isso é uma aproximação somente feita para o caso de banda estreita. Isso é muito importante. Só para o caso onde a banda é estreita. No caso de banda larga, você não pode fazer esse tipo de aproximação. Então, se Km de T muito menor do que 1 não for verdade, ou seja, não é banda estreita, o sinal então é chamado de banda larga, sinal FM de banda larga. E esse sinal FM não pode mais ser aproximado por um modelo linear, igual a gente acabou de estudar. Então, para conseguir determinar o espectro, existe uma regra, uma aproximação feita lá por Carlson, que é chamada aproximação da banda FM, que você, a partir de um parâmetro beta, você aproxima a banda do sinal FM, utilizando a banda da mensagem e esse parâmetro beta. E o beta é relacionado
a amplitude da mensagem, aquele parâmetro K e a banda da mensagem também. Onde B é o índice de modulação. B, que aqui é o beta, né? B, o beta, ele é o índice de modulação. Então é assim que você aproxima quando o sinal FM é de banda larga. Muito importante, banda larga. A gente, então, observando o espectro FM, como que ele pode ser observado? O espectro FM, ou o PM também, modulação por fase, são parecidos, para diversos níveis. Então, você tem lá, para nenhuma modulação, quando n igual a zero, você tem só lá a portadora, a frequência central da portadora. Conforme você vai adicionando bandas ao redor da portadora, você vai tendo mais sinais aparecendo ao redor da banda da frequência central da portadora. Aqui com n igual a 2, você já tem uma banda maior do seu sinal FM. Então, conforme você vai melhorando a qualidade do sinal FM, a banda também vai crescendo. E utilizando esse gráfico do espectro da frequência, você também consegue aproximar o índice de modulação. Aqui a gente vai chamar de M. Esse índice de modulação aproximado, através do gráfico do espectro do sinal FM, ele é calculado através de M igual a ΔF sobre FM, onde ΔF é essa variação no espectro e FM é a frequência da mensagem. Então, se você está modulando um sinal de 10 kHz, FM vai ser igual a 10 kHz. É a frequência da mensagem. E do mesmo jeito que eu fiz uma simulação lá para M, eu vou mostrar outra simulação para o sinal FM. Igual aquela primeira figura que a gente viu, aqui a gente tem um sinal onde a mensagem é uma senoide, uma cossenoide no caso, com frequência de 1 Hz. Sinal da mensagem com frequência de 1 Hz. Você tem a portadora com frequência igual a 10 Hz, 10 vezes maior do que a mensagem, e a amplitude da portadora é igual a 4. Você vê que o sinal aqui ele varia de 0 a 4 ou de menos 4 a 4 também. A amplitude de pico a pico seria 8 volts. Como que fica o sinal modulado nesse caso? Aqui você vê, por exemplo, quando a amplitude é aproximadamente máxima, você tem a frequência do sinal modulado mínima. E conforme a amplitude da mensagem vai mudando, você tem que a frequência do sinal modulado também vai mudando. Então, com essa variação, você consegue fazer depois, através de um processo mais complexo do que o AM, fazer a demodulação. E consegue ver que o sinal ele fica o sinal da sua mensagem. Se você fosse desenhar aqui ao redor, ele ficaria mais ou menos assim. Então você vê que existe existe um período aqui onde o sinal vai mudando, e esse período tem a ver com o período da mensagem. Então, esse é o comportamento do sinal FM no tempo. Antes da gente fazer os nossos experimentos, da gente começar a utilizar o Multisim online, eu preparei algum outro material para mostrar, algumas outras simulações onde a gente vai entender melhor essa questão do espectro do sinal FM. A gente vai ver a diferença entre o sinal do espectro AM e o espectro do sinal FM. Então, observando aqui no computador, vamos ver uma simulação. Aqui é somente ilustrativo, você não vai fazer essa parte. É só para eu poder explicar melhor como que funciona o sinal, a banda e principalmente a banda, e como que fica no domínio da frequência. Aqui eu vou rodar o meu algoritmo. Primeiro você tem os dois sinais no domínio do tempo.
os dois sinais no domínio do tempo. Aqui o sinal AM e o sinal FM. Então você já vê a diferença. A mensagem e a portadora, para ambos os casos, é igual. E olha a diferença do sinal modulado. Aqui no AM você tem a amplitude sendo modulada de acordo com a frequência da mensagem. E aqui no sinal FM você tem a frequência sendo modificada de acordo com a amplitude da mensagem. Então, uma mesma mensagem e uma mesma portadora sendo moduladas de maneira diferente, olha como fica diferente o sinal no domínio do tempo. E no domínio da frequência? No domínio da frequência também fica bastante diferente. Vendo aqui no domínio da frequência o sinal AM e no domínio da frequência o sinal FM. Então, no sinal AM, assim como eu tinha mostrado para você, como eu tinha falado, centrado aqui está diferente do que eu desenhei, porque eu estou mostrando o sinal, o espectro de ambos os lados, tanto o lado negativo quanto o lado positivo. Você já estudou lá em processamento de sinais, quando você viu a análise de Fourier, por exemplo, que a transformada de Fourier de uma senoide, ela tem um impulso na parte positiva e um impulso na parte negativa. E quando você considera o espectro dos dois lados, a amplitude ela fica metade para cada. Lembra que lá no sinal AM eu falei que aqui no sinal AM a amplitude da portadora é igual a 4. E a amplitude do espectro aqui, centrado na frequência de portadora, é igual a 2, porque eu estou considerando ambos os lados. Se eu fosse considerar somente do zero para frente, essa amplitude seria igual a 4. Então, assim como eu falei, tem um impulso centrado na frequência da portadora. Aqui eu vou dar um zoom para a gente enxergar melhor. Frequência da portadora, que aqui é igual a 10 Hz. E 9, e aproximadamente 9, porque é a frequência da portadora mais 1 e frequência da portadora menos 1. Porque a frequência da mensagem aqui é igual a 1 Hz. Então, esse é o espectro do sinal AM. Exatamente, como eu tinha comentado com vocês. Agora o espectro do sinal FM. Você vê que já não tem mais como identificar onde está a portadora, porque não existe uma frequência central da portadora igual no sinal AM. Não dá para saber qual que é a banda da mensagem, ou seja, não dá para saber muita coisa analisando o espectro. Você sabe que tem impulsos em várias frequências. E por que tem impulso em tanta frequência diferente assim? Porque olha o sinal no domínio do tempo. Aqui eu vou colocar o FM, lado direito do lado esquerdo. Olha no domínio do tempo. Você não tem mais só uma frequência, você tem que a frequência está variando bastante. Frequência baixa, frequência alta. E é o que você vê no domínio da frequência. Você vê impulsos em diferentes frequências. Você vê desde impulso no 0 até impulso 1, 2, 3, 4, 5, impulso em praticamente todas as frequências. Porque o sinal está variando e está pegando em todas as frequências. Então é assim que é o espectro do sinal FM. É bastante diferente do espectro do sinal AM, por exemplo. Então é isso que eu queria mostrar para você com relação ao espectro do sinal. É bastante importante a gente entender como que funciona essa questão do sinal AM e FM no domínio da frequência. Porque, por exemplo, se você for aplicar um filtro passa baixa para demodular um sinal AM, você vai ter que saber como que é o domínio da frequência do seu sinal AM, porque você precisa colocar o filtro no lugar necessário. Observando aqui no slide, vamos ver, por exemplo, como que ficaria se você tivesse que aplicar um filtro que você aprendeu na primeira aula em um sinal modulado, para você poder depois demodular. Aqui o sinal FM, de AM, onde você tem um impulso na portadora e tem um impulso na mensagem, um de cada lado. Aí você quer aplicar um filtro nesse sinal, onde você quer tirar a portadora
e tirar a mensagem de informação mais alta. Você tem que saber qual que é a frequência da portadora. Você tem que saber qual que é esse ΔF. Porque aí você projeta um filtro, por exemplo, para cair assim. E atenuar, jogar fora a frequência da portadora e jogar fora esse impulso que está numa frequência lá em FC mais FM. Então você consegue projetar um filtro, aí você tem que saber qual que é a banda do filtro, qual que é a frequência de corte do filtro, qual que é a atenuação na banda de passagem, qual que é a atenuação na banda de rejeição. Tudo isso a gente viu lá na primeira aula. E você só vai conseguir aplicar esse filtro que você aprendeu na primeira aula se você entender o espectro do sinal no domínio da frequência. O espectro é no domínio da frequência. Então, se você conhecer o espectro do sinal, isso é muito importante. Então, agora nós temos a teoria necessária para a gente começar a fazer os nossos experimentos. Observando aqui no slide, então, vamos para o nosso experimento número 1, que é a modulação FM. O que eu vou querer? Eu vou querer que a gente construa no Multisim um circuito de modulação FM. Assim como na modulação AM, o Multisim ele já te dá uma fonte de modulação FM para simplificar a nossa vida. Porque eu não preciso construir uma fonte FM se eu já tenho uma fonte FM construída. Eu não vou perder tempo sabendo o que está aqui dentro. Se eu preciso só analisar o sinal, eu quero saber como que essa fonte vai se comportar, como que a mensagem vai se comportar, qual que vai ser meu índice de modulação, qual que vai ser a amplitude. Então eu vou aproveitar o tempo para analisar o sinal e não criar uma fonte. Então, essa fonte, ela vai ter amplitude VA igual a 10 volts. Vai ter offset, VO, igual a 0 volts. A frequência da portadora, FC, vai ser 102 MHz. Essa é uma frequência que a gente usa na rádio FM. Aqui na minha cidade a gente tem uma rádio na frequência de 102,1 MHz. O índice de modulação, a gente vai começar utilizando Modulation Index igual a 5 e depois vamos variar. A frequência da mensagem, ou a frequência modulante, vai ser 10 MHz. E a carga vai ser 80 ohms. Depois que montar esse circuito, você vai preencher uma tabela. Assim como fizemos na modulação AM. Você vai variar o índice de modulação, vai calcular o índice de modulação para ver se está batendo. Aqui é o M. Você vai calcular o M para ver se está batendo com o teórico. Eu vou mostrar como que a gente encontra esse ΔF, esse desvio de frequência no sinal. E a frequência da mensagem você sabe, é 10 MHz. 10 MHz. A gente vai começar com 5 e depois vamos variar para todos os outros valores. É importante, antes da gente simular, eu falar que quando a gente for encontrar o valor do índice de modulação, como eu falei durante a nossa teoria, que a modulação em frequência ela é muito mais complexa. Eu não tenho como analisar exatamente qual que é a banda do sinal, por exemplo. Então eu não consigo saber qual que é exatamente o desvio de frequência, então a gente vai ter pequenas diferenças entre o valor do índice de modulação calculado e o índice de modulação teórico inserido lá dentro da parametrização da nossa fonte. Então, observando aqui no nosso computador, vamos à nossa primeira prática. Eu vou abrir aqui, eu vou fechar essas janelas. Vou abrir a prática número 1. Aqui eu já tenho ela pronta, mas eu vou começar um circuito novo para a gente fazer junto. Vou aqui em New File, onde eu vou criar um novo circuito. Primeiro eu nomeio esse circuito. Prática 3.
Exercício 1. Então, o primeiro passo, vamos localizar a fonte FM. Fonte FM em source, você vem em fonte e coloca a fonte. Depois a gente precisa colocar uma carga. Um resistor. A gente faz a conexão, é só colocar o mouse no lugar que ele vai aparecer o que precisa aparecer. Depois a gente liga aqui embaixo e não se esqueça de colocar o terra. Agora a gente vai para a parametrização do nosso circuito. A fonte FM, o que eu falei que precisava ser? Ela tinha que ter amplitude igual a 10 volts. O offset, 0. Frequência da portadora, eu falei 102 MHz. Modulation Index, vamos começar igual a 5. E a frequência de inteligência, ou seja, a frequência da mensagem, 10 MHz. Parametrização da fonte feita, eu falei que a carga tem que ser 80 ohms. Então a gente vem e muda o valor da carga. Você vê que esse software é tão interessante que você consegue até colocar parâmetros de temperatura, por exemplo, porque você sabe que o resistor ele é um componente não ideal. Então ele sofre alterações com a temperatura. Você pode falar qual é a temperatura de operação ideal, qual é o coeficiente de temperatura, se ele vai aumentar a resistência, ele vai diminuir. A gente não vai utilizar isso aqui agora. Então a gente tem o nosso circuito. Colocando o analisador de tensão aqui. Vamos nomear VFM1. A gente pode começar a simulação. Ele vai simular muito, porque eu não parametrizei aqui, por exemplo. Qual que é o meu tempo de parada da simulação? Vamos colocar 1 milissegundo e ver se isso já será suficiente. Vê que ele demora um pouco para simular, mas provavelmente 1 mili foi muita coisa. Vamos colocar 500 micro. 300 micro já está bom. 300 microsegundos. Então ele vai simular até 300 microsegundos. Aqui a gente consegue dividir a tela. Aqui na direita a simulação, o resultado da simulação, na esquerda o nosso circuito. Tá bom já. Então aqui é o sinal. Como ele está sem quase nenhum zoom, não conseguimos enxergar nada. Você está vendo que a gente pode simular muito pouco. Se a gente simular 20 microsegundos já vai ser suficiente. Então, limitando aqui, o tempo vai de 0 a 20 micro. 0 a 5 micro. Vou até simular menos, porque tem muito dado. Vamos parar a simulação e simular até 100 microsegundos. Então, enquanto ele vai simulando, espera chegar até 100, para a gente não pausar a simulação na metade. Então, chegou em 100 milissegundos.
zoom all para a gente ver todo o sinal, você já vê que a amplitude está igual eu falei. Eu falei que no sinal FM a amplitude da portadora do sinal modulado é constante. Então aqui está constante. Então o tempo vai de 0 a 10 microsegundos. Zero a 1 microsegundo. Aqui já está ficando melhor. De 0 a 100 nanosegundos. Aqui a gente já consegue visualizar o sinal. Então, a frequência mínima e a frequência máxima. Para a gente calcular aquele ΔF, para conseguir então calcular o índice de modulação, como que a gente faz isso? O ΔF é o desvio do sinal da frequência, tanto para cima como para baixo, em relação à frequência central da portadora. Então a gente vai aqui no cursor. Vamos colocar o cursor no eixo X. Aqui, vamos ver qual que é essa frequência. Então aqui a gente tem 56 MHz. Por outro lado aqui a gente tem também 64. Então a menor frequência aqui foi 56 MHz. Vamos tentar achar qual que é a maior frequência aqui. Maior frequência, 150. 155 MHz. Então, pegando a calculadora, a nossa frequência da portadora, 102 MB, menos 56 MB. Tem aí 46 MHz para um lado, e aqui 155 MHz. Então, 155 menos 102, 53 MHz. Então, para a gente calcular o índice de modulação, a gente precisa fazer ΔF sobre frequência da mensagem. Esse ΔF, você viu que, para um lado, ele foi 53, para o outro lado, ele foi 46. Assim como eu falei, as medidas já são aproximadas, porque a modulação por frequência é mais difícil da gente conseguir analisar. Então, vamos tomar como base esse desvio de frequência, ou seja, o sinal, que aqui a gente mediu 155 MHz, está 53 MHz longe da frequência da portadora. Então, tem um ΔF de 53 MHz. Observando no slide, vamos anotar, então, os parâmetros que a gente conseguiu. Aqui a gente está com o índice de modulação igual a 5, teórico, foi aquilo que a gente colocou na fonte. A gente viu o ΔF de 53 MHz. Então, 53 MB. A mensagem é 10 MB. Então, o M calculado, que é, vou colocar aqui de novo a equação, M igual ΔF por FM, M vai ser 5,3. Então, está condizente com o que a gente colocou lá dentro da fonte. A gente queria um índice de modulação igual a 5, conseguiu 5,3. Vamos mudar então para a gente ver a diferença, o que acontece com esse sinal quando a gente muda o índice de modulação. Vamos aqui colocar índice de modulação igual a 10. E simulando. Simulando, você vê que ele é relativamente rápida, mas a gente pode até mudar. A gente analisou só até 100 nanos, a gente pode colocar para simular até 500 nanosegundos, já vai ser suficiente. Pronto, foi uma simulação muito mais rápida. Então aqui a gente tem o sinal e vamos analisar aqui até 200 nanos. Então qual que é essa frequência aqui? Você vendo aqui,
200 MHz, 204 MHz. Fazendo então o cálculo, 204 menos 102 MHz, 102 é a frequência da nossa portadora, frequência central, 204 menos 102 dá 102. Então, o nosso ΔF é igual a 102 MHz. Voltando para o slide, para a gente anotar os valores, a gente está no caso igual a 10. Então, tivemos ΔF igual a 102. A frequência da mensagem continua igual, 102 aqui mega. Então, qual que é o índice de modulação? 10,2. Então, você viu que continua condizente. Voltando aqui para o nosso slide, para fazer mais uma tentativa e depois partir para a próxima, para o próximo experimento. Aqui colocando índice de modulação igual a 20. Você vê que a gente ia ter que simular com um timestamp menor. Aqui ele está automático já. Vamos deixar automático que a gente consegue analisar mesmo assim. Está vendo que talvez o ideal seria simular com um timestamp menor, que a gente não ia ter tanta variação assim, mas analisando a parte da frequência máxima, a gente consegue calcular o índice de modulação. Então, analisando até 200 nano, qual que é essa variação de frequência aqui? 290 MHz no pico, 300 MHz, 301. Então, 301 MHz, ó, vocês lembram que eu estou observando a frequência por aqui, ó, ela já está calculada para mim. Então, 301 menos 102, que é a nossa portadora, 199 MHz de variação de frequência. Então, voltando no slide para a gente conseguir anotar, 199 MHz é o ΔF. Mensagem continua 10 MB, então, índice de modulação é 19,9. Com isso, você vê que a teoria está batendo ali com o que a gente está calculando. Então, com isso, a gente termina a primeira parte, que é analisar o comportamento da modulação por frequência. Você viu que a frequência está realmente modificando de acordo com a mensagem. Você viu um ΔF, você tinha a frequência central da portadora, 102 MHz, e você viu que quando a gente coloca índice de modulação igual a 20, por exemplo, ela chega a mudar 200 MHz. Então, tem um ΔF de 200 MHz para uma mensagem ali de 10 MHz. Então, é assim que a frequência da portadora funciona de acordo com a mensagem. Agora, vamos para a segunda parte do experimento, que é a modulação FM com linhas de transmissão. Igual a gente fez com o AM, a gente vai usar linha de transmissão. Então, simular o circuito abaixo. A gente só vai colocar uma impedância, igual a gente viu, igual a gente fez com a AM. Lembrando que eu não vou apagar aquele circuito que eu já montei e que eu já simulei. Eu vou só criar um novo circuito, porque depois a gente vai comparar os dois e ver qual que é a diferença. Então, voltando para a nossa montagem, vamos criar outro circuito. Aqui você consegue duplicar, tá vendo? Então fica mais fácil. Aí a gente não vai ter que parametrizar ela de novo. Colocando a fonte. A resistência fica a mesma, a fonte é a mesma. Qual que é a diferença agora? É a nossa impedância. E vamos encontrar aqui, achei. Bloco de impedância, que faz a função da linha de transmissão. Mais uma vez, para eu explicar como que funciona essa linha de transmissão, voltando aqui no slide.
eu vou fazer o desenho mais uma vez de um modelo de linha de transmissão para você lembrar. Imagina que você tem uma tensão de entrada que vai ser transmitida por uma linha de transmissão por algum meio. Ela vai passar por um circuito. Esse circuito ele é modelado com resistores e capacitores. Resistor, capacitor, e depois você pode colocar mais um pedaço de linha de transmissão e assim vai. E no final, quando você reduz esse circuito, essa parte da linha de transmissão, você faz análise do circuito e você chega a uma impedância Z igual um R mais um J, X, onde o R a gente viu que é o que faz a linha de transmissão atenuar o sinal. E o X a gente viu já que é o que faz ter mudança de fase no sinal, ter uma defasagem, ter um adiantamento, ter um atraso no sinal. Então é assim que você modela a linha de transmissão. Por isso que eu posso usar aquele bloco de impedância. Bloco de impedância. De impedância, então a gente usa aquele bloco e consegue fazer a simulação dessa linha de transmissão. Voltando para a nossa montagem, bloco de impedância. O que eu pedi para ser? Falei que ZL tem que ser igual a 1 mais J 220. E a frequência de operação, 102 MHz. Fazendo as ligações do circuito. Ligando a impedância. Não se esqueça de colocar o terra. Vou colocar mais uma probe. Vou chamar de VFM2. E aqui eu vou desativar isso daqui. Eu vou simplesmente apagar ela. Depois eu coloco ela de novo. Então agora a gente vai analisar só a tensão com a linha de transmissão. Simulando uma simulação rápida, já ficou bastante diferente. Você vê como isso afetou na nossa transmissão. Agora vamos até simular mais. Vamos simular 10 micro. Você vê que o sinal já mudou completamente por causa da linha de transmissão. O que a gente pode fazer para observar melhor o sinal? Aí, aqui está 220, 2200, 220. Você viu que eu tinha errado aqui, tinha colocado 2.200 ao invés de 220. Provavelmente vai ficar bastante diferente o sinal. Vamos visualizar até 10 nano. Era até 200 nano que a gente visualizava. Então, visualizando até 200 nano. Você vê que tem uma variação de frequência, mas o sinal está muito diferente. Vamos tentar visualizar aqui. Tentar calcular um desvio de frequência. Aqui a gente consegue enxergar 286 MHz. Qual que está sendo o índice de modulação que a gente deixou? Deixou em 20. Então aqui a gente tem
um desvio de frequência, uma frequência, um ΔF de 286,1. Então, 286,1 menos os nossos 102, que é a frequência da portadora, um ΔF de 184,1 MHz. Ou seja, o índice de modulação, nesse caso aqui, vai ser 18,4. Vê que a linha de transmissão ela já alterou muito como que é o comportamento do sinal FM. Só por ter uma linha de transmissão. Já alterou muito. O que antes a gente conseguia calcular, 19,9 a gente conseguiu enxergar o índice de modulação. Então era quase que exatamente o mesmo que a gente pediu. 297. Então agora a gente tem um índice de modulação calculado de 18,4. Por que que isso acontece? Eu já expliquei, porque a linha de transmissão ela tem aqueles dois parâmetros, o R e o XL. O XL, você viu que quanto maior, mais degradado fica o sinal. Você viu que quando eu errei, eu coloquei 2.200. O que aconteceu com o sinal? Aqui o sinal já perdeu toda a característica dele. Já não, basicamente, não tem como falar qual que é o desvio de frequência, porque está muito diferente. Então, um sinal desse vai ser quase que impossível de ser demodulado. E a gente talvez até consiga identificar, vamos colocar no eixo Y de menos 5, não, de menos 2,5 a 2,5, de menos 2,5 a 2,5. Talvez a gente consiga identificar algum desvio de frequência aqui. Colocando no pico, 303. Então, fazendo os 303 menos 102 MHz, a gente tem um índice de modulação igual a 20. Mas é isso que a gente está fazendo aqui no olho. Você vê como é mais complicado a gente conseguir adivinhar qual que é o índice de modulação para esse sinal quando tem uma linha de transmissão. Então, se está mais difícil para a gente conseguir analisar, vai ser muito mais difícil para o detector, para o demodulador, conseguir fazer a demodulação correta do sinal. Então, o mesmo trabalho que a gente tem aqui, o demodulador vai ter também para conseguir demodular e saber qual que é a mensagem. Então, você vê a diferença entre esses dois. Aqui a gente pode também, por exemplo, alterar a resistência. Vamos deixar uma impedância, um XL bem baixo, 2 ohms. Só que vamos colocar aqui 200. E ver o que acontece. Então você lembra qual que era a amplitude da nossa portadora? Voltando na fonte, a amplitude era de 10 volts. Eu falei para você que a modulação por frequência, o sinal modulado, possui amplitude constante. Está aqui, ó, amplitude constante. Só que, olha a amplitude, está igual a 3. Ou seja, eu transmiti uma amplitude de 10 volts e no meu receptor está chegando a amplitude de 3 volts. Ou seja, o sinal foi muito degradado, ele foi muito... Talvez a defasagem não seja grande, porque eu deixei XL com um valor baixo, mas o RL está com um valor muito alto. Então assim a gente consegue ver como que fica o sinal com essa modulação e utilizando a linha de transmissão. Então com isso, o mesmo que aconteceu lá na modulação AM, onde a gente viu qual que era o efeito da linha de transmissão, ou seja, só da transmissão por si acontecer em um meio não ideal, ou seja, eu não estou utilizando um cabo 100% ideal, com resistência muito baixa e muito pouca atenuação, eu estou utilizando um cabo que vai atenuar o sinal, que vai colocar
um atraso, vai colocar um adiantamento no sinal, ou seja, vai ter algum efeito nesse sinal transmitido. O meu receptor vai receber aquele sinal totalmente degradado. O que vai ter que acontecer? Eu vou ter que filtrar, vou ter que tratar, vou ter que utilizar algoritmo para conseguir adivinhar e predizer qual que é a mensagem. Isso vai me gerar muito erro. Eu vou perder pacote, eu vou perder dado, eu vou perder bit de recepção. Ou seja, o efeito da linha de transmissão é muito grande. Então, esse foi o nosso segundo experimento. Agora, vamos para o nosso terceiro experimento. Qual que vai ser? A gente comparar. Então, a gente vai colocar de volta a probe de análise do nosso sistema sem linha de transmissão e com linha de transmissão, para a gente ver a diferença. Então, o que vai ser feito? Esse circuito já está montado. Espero que você não tenha desmontado o circuito sem linha de transmissão. A gente vai colocar uma probe aqui e uma probe aqui e vamos analisar esse sinal para ver qual que é a diferença, qual que está sendo o efeito real da linha de transmissão. Então, observando aqui a nossa simulação, eu vou voltar a nossa analisador, vou colocar VFM1. Beleza. Essa parte está simples, agora vamos partir para a análise. Simulando. Primeiro eu vou simular com uma linha de transmissão de valor baixo. Vou fazer o pedido. 220. 1 mais J220. Simulando, vamos ver qual que está sendo a diferença. Vamos no gráfico, limitar até 200 nano. Então, já teve tanto atenuação quanto defasagem. Você vê como está... Em verde é o sinal sem linha de transmissão. Amplitude constante, 10 volts. E a frequência variando. Variando de uma forma que a gente consegue saber. Só de olhar você consegue saber onde está maior frequência, onde está menor frequência, como que aconteceu o sinal. Agora, olha a diferença entre ele para o sinal azul. Você já vê a defasagem. Aqui você tem um pico do sinal sem linha e o outro pico está aqui. Então, uma diferença em tempo de 1 nanosegundo. Uma diferença aí que esse 1 nanosegundo pode gerar uma harmônica de, por exemplo, de 1 GHz. Então, tendo linha de transmissão, você vai tendo harmônicas, por exemplo, no seu sistema, que é o que fazem esse sinal não estar mais na sua amplitude máxima. Então, você vê que a linha de transmissão tem um efeito bastante importante nesse sinal. A gente pode aqui, por exemplo, voltar para o nosso bloco de linha de transmissão, colocar 220 mais J220. Ver o que acontece. Voltando para 200 nano. Então, mais uma vez, você vê que os picos já praticamente nem existem. Amplitude baixíssima do sinal. Aqui, a amplitude máxima. A gente consegue trocando. Não era aqui. Desculpe. Aqui a amplitude máxima que a gente está tendo. Pegar o cursor no eixo Y. Amplitude máxima de 4 volts. Não, cursor 1. De 2,5 volts aproximadamente. Então você vê, era para ele estar aqui. Era para estar recebendo 10 volts de pico, ou 20 volts de pico a pico, e está recebendo 5 volts de pico a pico. Então, olha a diferença. Sem falar nos outros pontos, nos pontos onde a interferência... Aqui a frequência é maior, você vê que a interferência fica muito diferente do que nos pontos onde a frequência é menor. Ou seja, você não consegue nem saber
nem modelar como que está sendo a interferência para você, por exemplo, utilizar um algoritmo de cancelamento de interferência. Então, é muito mais complexo você fazer análise desse sistema com a linha de transmissão e sem a linha de transmissão. Então, é muito complexo. E, mais uma vez, é importante ressaltar a simplicidade da simulação. Esse recurso que o simulador tem, que o Multisynth oferece, de dar uma fonte de modulação FM, de tensão FM, é muito importante. É muito importante para que a gente consiga focar a nossa análise aqui nas curvas. Entender como que funciona o sinal no domínio do tempo, no domínio da frequência. É muito importante. Aqui a gente não tem analisador de frequência, por exemplo. Então eu não consigo mostrar para você como que está sendo o espectro na prática. Mas se você colocar aquele sinal no domínio da frequência, vai ter mais ou menos esse comportamento. Por que tem esse comportamento? Vamos tirar o VFM2 e comparar. Aqui você vê várias frequências. Ó, frequência. Cadê o cursor? Vamos colocar o cursor no eixo X. Você vê que hora a frequência está aqui, por exemplo. Ora a frequência está alta. Ora a frequência está baixa. Aqui eu vou deixar só esse. Vou colocar no 1. Então, ora você tem uma frequência sendo transmitida de 265, 260 MHz. Ora você tem uma frequência transmitida de aqui aproximadamente 64 MHz. Então, olha a diferença. Desde 200, 300 MHz até 60 MHz. É por isso que no domínio da frequência você tem uma cara igual essa daqui. Você tem, que aqui é outro sinal, não está em megahertz, porque é um outro sinal modulante, uma outra mensagem. Mas se a gente fosse colocar, ia ter mais ou menos esse comportamento. Por exemplo, se a gente analisar, aqui a gente tem uma mensagem, uma portadora de 10 Hz, e a mensagem, você lembra que eu falei lá no começo, era de 1 Hz. Que tem que simular até 10 segundos, por exemplo. Então ele vai demorar mais para simular. Na verdade, vai demorar muito mais para simular. Porque o que a gente pode fazer é, por exemplo, mudar o timestamp. Em vez de ser aí a menos 5, coloca aí a menos 2, menos 3. Ele não vai conseguir... Na verdade, está simulando, mas vai demorar muito para a gente ver esse sinal. O mesmo sinal que a gente tem nesse daqui. Se fosse possível esperar, a gente ia ter aproximadamente esse comportamento. Mas não dá para esperar toda a simulação. Então, com isso, você conseguiu ver. Então, com esses experimentos, você primeiro viu como que funciona o sinal FM. Você viu qual que é a diferença de fase, a diferença de frequência, como que a frequência se comporta, como que a amplitude se comporta. Então, são os parâmetros mais importantes na modulação por frequência. Depois você viu como que a linha de transmissão se comporta, o que ela afeta na sua transmissão. Porque eu sempre falo que a transmissão ela não é ideal. Ela vai acontecer seja por meio sem fio, ou seja por uma linha sendo transmitida. Um meio guiado ou um meio não guiado. Quando o meio é não guiado, quando eu estou falando de comunicação via rádio, comunicação celular, Wi-Fi, Bluetooth, tem muito tipo de interferência. Desde interferência térmica
só pelo sinal estar sendo transmitido, as moléculas estão ali se agitando para conseguir passar a informação sair do transmissor e chegar no receptor. Então, só esse movimento das moléculas, das partículas, gera um ruído, é o chamado ruído térmico. Tem, por exemplo, o ruído de sombreamento, quando o sinal passa por uma árvore e ele é atenuado, quando tem o ruído de multipercurso, quando o sinal ele é espelhado em objetos, espelhado no piso, na terra, e chegam várias ondas todas defasadas ao seu receptor. Ou seja, o receptor recebe muitos sinais. Isso é uma outra interferência que ocorre muito em toda a transmissão, tem esse tipo de interferência. Então, é muita interferência quando a gente fala de comunicação sem fio. Tanto que não é possível analisar com simples simuladores, tem que utilizar componentes e softwares muito mais elaborados e modelos matemáticos muito mais elaborados para conseguir simular e estimar essa interferência. Pode-se utilizar modelos estatísticos, como uma distribuição Rayleigh, uma distribuição beta, uma distribuição alfa. Então, tem vários modelos que a gente pode utilizar para modelar esse canal sem fio. E quando a gente fala de modelagem de linha de transmissão guiada, a gente pode utilizar modelos mais simples, modelos como circuitos RLC, modelos lineares. Então, é mais fácil de modelar, mais fácil de analisar, mas os dois modelos, tanto guiados e não guiados, são muito importantes para que a gente analise o sistema de telecomunicação, a transmissão de dado. Então, com essa aula de hoje, o que você conseguiu aprender? Vamos observar aqui na slide, então, quais foram as conclusões tomadas com essa aula. Primeiro, mais uma vez, aqui é para FM, não AM, tanto aqui como aqui. FM. Você viu como é fácil utilizar o software Multisim. Multisim, para fazer a modulação FM. Ou seja, você parametriza amplitude, frequência de portadora, frequência de mensagem, modulation index. Então, você parametrizando isso, você tem a sua modulação FM. Você viu as características da modulação FM. Você viu que ela tem, idealmente, uma amplitude fixa. Então, a senoide está lá variando com amplitude fixa. E tem a mensagem, a frequência mudando. Ela fica com amplitude fixa e a frequência vai mudando. Uma hora está uma frequência grande, uma hora está uma frequência pequena. Você viu a diferença, como é mais difícil de calcular o índice de modulação teórico, como é mais difícil de calcular o calculado. Lógico, não calcular o teórico, porque teórico é teórico, é o que você colocou lá na fonte. Então, você calcula um índice e você viu que a gente tinha, por exemplo, índice, o modulation index igual a 20 e a gente encontrou 19, 18, porque é mais difícil de você conseguir medir o delta, a variação de frequência, ou a variação tanto na parte de maior frequência como de menor frequência. Então, é mais difícil. Então, você viu que a modulação por frequência ela é mais complexa, tanto de gerar, você viu na teoria, como de simular e até de analisar os resultados. É muito mais difícil, só que é a que gera maior qualidade de transmissão, por exemplo. E você viu, finalmente, a consequência do uso das linhas de transmissão. É um conteúdo essencial para a gente aprender e ver como que o sinal ele é feito na realidade. O que acontece com o sinal na realidade? A gente sempre sabe que o sinal ele não chega perfeito no receptor. Então, o que acontece nesse meio do caminho? Como que eu modelo? Pode ser com esse circuito RLC que eu te passei agora. Você pode utilizar uma impedância para tentar analisar como que o sinal vai chegar lá no receptor. Então, todo esse conteúdo ele é muito importante, ele é muito rico. Espero que você tenha aproveitado todas as teorias passadas, as práticas. O software Multisim, ele é muito importante. Apesar de ser fácil utilizá-lo, a potência, a qualidade de análise que ele oferece para a gente é muito grande. Então, é um software bastante importante, não somente para analisar a comunicação AM/FM,
mas você vê, tem amplificadores, tem resistores, tem bloco de impedância, tem muito circuito para ser analisado ali, tem muito componente para ser utilizado. E o melhor de tudo, é um software gratuito, que é só você entrar, fazer um link, fazer um login e acessar de qualquer lugar que tiver internet. Então vale a pena você utilizar, mas não somente aqui. Sempre que você precisar, vai lá, utiliza o software Multisim, porque ele é muito importante. Então essa foi a nossa terceira aula prática da disciplina de princípios de telecomunicações, onde você estudou mais uma técnica de modulação analógica. Modulação analógica porque aqui você viu que a portadora é analógica, porque era uma cossenoide ou uma senoide, e você viu que a mensagem também era analógica. Por quê? Porque a mensagem era uma outra senoide ou uma outra cossenoide. Então a gente analisou modulação FM, que é uma modulação de portadora analógica e de mensagem analógica. E existem outros tipos de portadoras, outros tipos de dados digitais ou analógicos. É uma infinidade de tipos de modulação. Mas a modulação FM eu quis pegar bastante em cima de como ela funciona. Por quê? Porque, como eu já falei para você, com certeza você está rodeado de modulação FM. Com certeza tem uma rádio na sua cidade, onde a qualidade de informação, a qualidade sonora que a modulação FM te leva pelas rádios é muito maior do que a modulação AM. Por quê? Porque ela sofre menos interferência. Ela não está limitada a uma banda. A modulação FM está limitada ali a uma banda. Banda 2 vezes B, onde B é a banda da mensagem, a frequência da mensagem. A modulação FM não. Você viu quando eu mostrei lá o espectro de frequência, que ele pegava uma faixa de frequência muito grande, muito maior do que 2 vezes o sinal da mensagem. Isso porque a gente está analisando sinais FM de banda larga. Lembra lá que eu falei a diferença entre sinal de banda larga e banda estreita. Banda estreita quando K vezes M de T é muito menor do que 1, e banda larga quando K vezes M de T não é muito menor do que 1. Então essas são as diferenças entre sinais banda larga e banda estreita. A gente analisou o banda larga, onde você tem uma banda muito maior para ser transmitida, você consegue transmitir mais dados. Se você não tem tanto dado assim, você consegue multiplexar várias portadoras na mesma banda, enfim. Tem muita coisa para se trabalhar com modulação FM. Espero que você tenha gostado da prática. Lembre-se de fazer toda a revisão teórica necessária. Eu te expliquei sobre modulação FM, mas você já estudou sobre modulação FM em outras horas. Você já viu na teoria sobre modulação FM. Então é importante você estudar tudo isso para relembrar, para pegar mais detalhadamente como que funciona a modulação FM e aplicar aqui. E não somente copiar o que eu fiz o passo a passo aqui com você, mas é importante que você analise mais a fundo. Você vai lá, modifique mais ainda o RX, o XL, para ver qual que é o efeito. Você pode também mudar a mensagem, você pode mudar a frequência de operação da linha de transmissão. Enfim, tem muita coisa para ser analisada. Por isso que você tem que ter curiosidade. Você, como futuro engenheiro, tem que ser um engenheiro curioso. E quanto mais curioso você for, mais a fundo você vai chegar na disciplina. Mais você vai conseguir analisar, mais você vai conseguir estudar e mais conhecimento você vai adquirir. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.